A luta e a resistência dos povos indígenas você acompanha semanalmente com a gente. Venha junto! Povos indígenas da Bahia pedem ao STF para participar do processo de repercussão geral sobre terras indígenas. A ação que cobrava da Itaipu indenização por remoção forçada do povo Avá-Guarani no Paraná é retirada. Justiça Federal mantém demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do Sul. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, requereu a extinção da Ação Civil Ordinária 3.300, impetrada contra a União, contra a Itaipu Binacional e outros entes públicos. Apresentada no início de setembro, a ação pede a condenação aos envolvidos por danos causados ao povo Avá-Guarani, que residia na região na época da construção da hidrelétrica, entre 1978 e 1982. Acolhendo a desistência da PGR, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o arquivamento da ação nesta quarta-feira, dia 30, apenas como reparação de danos materiais pelas perdas acumuladas em função do processo de remoção forçada dos indígenas. Foi solicitado o pagamento de R$100 milhões anuais calculados desde o início da construção da usina. Além da União e da Itaipu, foram incluídos no polo passivo da ação o Estado do Paraná, a Fundação Nacional do Índio e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O procurador Augusto Aras alega que encontrou dificuldades para a fiel identificação dos sujeitos beneficiários. A ACO de Raquel Dodge se baseava em relatório produzido pelo Grupo de Trabalho Itaipu, vinculado à Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal. O estudo mostra que os Avá-Guarani estão presentes no oeste do Paraná e no Paraglonial. Apesar disso, durante a construção da usina, diagnósticos precários produzidos pela FUNAI e por outros órgãos do Estado atestaram a inexistência de indígenas nas áreas alagadas. Com isso, as comunidades ficaram excluídas dos processos de reassentamento e reparação. Os danos, segundo o relatório, são sentidos até hoje. Os povos indígenas da Bahia reivindicam o STF para participar de processo de repercussão geral sobre terras indígenas. Os direitos dos povos indígenas têm sido atacados com frequência por grupos econômicos interessados em explorar as suas terras. No Executivo, no Legislativo e no Judiciário, um ponto em comum a todos esses ataques é a tese ruralista do marco temporal. O marco temporal é uma reinterpretação da Constituição Federal, que busca restringir as demarcações de terras indígenas apenas às áreas que estavam na posse dos povos originários em 5 de outubro de 1988, uma posição que legitima todas as invasões, as expulsões e a violência que fez com que muitos povos estejam, até hoje, vivendo fora de suas terras. O Supremo Tribunal Federal julgará um caso de repercussão geral que pode trazer uma decisão definitiva sobre os direitos territoriais indígenas e a tese do marco temporal. Na semana passada, lideranças dos povos Pataxó e Tupinambá da Bahia marcharam até o STF em Brasília, num ato em defesa de seus direitos originários e de seus territórios. A referência do marco temporal não deve ser levada em consideração para a demarcação dos territórios indígenas tradicionais dos povos indígenas brasileiros. Então nós, enquanto povos indígenas do estado da Bahia, somos contra o marco temporal, que não representa os interesses dos nossos povos, que já existia índio antes de 1500. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Olá, eu sou a Manuela Campanha e eu tô aqui para convidar você para ajudar a gente com o Projeto 40. Esse documentário ficção está sendo feito com muito compromisso, muito engajamento, tudo isso porque a gente acredita e acha de extrema importância que os jovens, assim como eu, conheçam cada vez mais e de mais perspectivas uma das histórias de luta mais importantes aqui para Florianópolis, a Novembrada. Então eu vou te pedir para compartilhar com todas as suas amigas e amigos esse link, catarse.me/40.
Vale muito a pena fazer parte desse projeto. Justiça Federal mantém a demarcação das terras indígenas Jaguari e Nhanderu Marangatu, do povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Confira. A ação envolvendo Nhanderu Marangatu trata de um pedido de nulidade do processo administrativo de demarcação interposta por fazendeiros em desfavor dos Guarani Kaiowá, Fundação Nacional do Índio e União, não concedido pela juíza Caroline Scofield Amaral. A segunda decisão nega um pedido de reinterpretação de posse sobre a área da terra indígena Jaguari, homologada desde 2012. No despacho, a juíza afirma que o processo de demarcação de Nhanderu é válido, mas contraditoriamente reitera o domínio de fazendeiros sobre a área alvo da ação, cobra a indenização a eles por danos morais e materiais e determina a retirada dos indígenas pela FUNAI, depois que o processo transitar na última instância. A juíza legitimou o domínio dos fazendeiros na área. Em contraponto, ela validou o processo administrativo de demarcação feita pela FUNAI, com base no Decreto 1775 de 96. Então, se ela validou a demarcação por força do parágrafo 6 do artigo 231 da Constituição Federal, ela anulou os títulos, o domínio e a posse, explica o advogado do Conselho Indigenista Missionário Regional Mato Grosso do Sul, Anderson Santos. A comunidade Guarani Kaiowá, representada pela assessoria jurídica do CIMI, entrou com recurso contra a decisão da magistrada. Segundo os embargos de declaração apresentados, se o procedimento demarcatório é válido, logo a terra é de ocupação tradicional indígena, sendo consequência lógica a automática nulidade de todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse da terra indígena. O JTT Indigenista fica por aqui. Esse é o primeiro jornal com pautas indigenistas do Brasil. Contribua com esse projeto de comunicação. Acesse desacato.info e conheça a campanha do amigo e amiga leitora. Desacato 12 anos, rede de jornalismo solidário.